Segunda tentativa. A minha conexão está horrível, então estamos falando de Whistle Stop, né? É o episódio dessa semana e estávamos falando a respeito das entregas, das mecânicas. É a segunda vez que isso acontece, eu não sei como é que eu vou resolver isso. Eu acho que é a minha conexão, mas vamos lá. Então, esse aqui é o tabuleiro individual, cada jogador começa com o tabuleiro individual, pode ter até 4 ações por turno. E aqui embaixo tem 3 dentinhos que você vai poder colocar até 3 melhorias. Ficam abertas, disponíveis, o número de melhorias que é igual ao número de jogadores mais 2. Então, no jogo de 3 jogadores, ficam abertas 5 melhorias. Essas melhorias ajudam muito, mas ela tem um preço, ela tem um custo. Então você pode comprar essa melhoria, colocar no seu tabuleirinho e usar essa melhoria ao longo do jogo. E se algum outro jogador gostar dessa melhoria, ele pode simplesmente ir lá pegar de você, né? Comprar, pagar o mesmo custo que você pagou, porém ele te dá um recurso raro, né? Ou o gado, ou o aço, ou o whisky, né? Ele vai te dar um recurso raro. É uma compensação, né? Para ele tomar de você, mas é uma melhoria pública, né? Então, é um jogo muito interessante, porque ele é um jogo relativamente rápido, com uma mecânica bem simples, de pick and delivery, que você vai passando, coletando recursos na sua estradinha de ferro com os seus simpáticos trens, né? E você vai coletando recurso e entregando, ou nas cidades, ou no destino final. O jogo termina quando um jogador consegue colocar 3 trilhos ali na parte final. Quando ele consegue chegar com 3 trilhos, o jogo termina, ou ainda se ao longo dos 11 turnos, no jogo para 3 jogadores, o jogo acabarem os 11 turnos e ninguém chegar. Aí vai ver quem tem mais ponto, né? Cada recurso desse aqui vai valer uma pontuação no final aqui, mas o que eu pontuei, né, tanto no episódio, né, é a questão do algo a mais, né? Isso aqui, esse jogo, ele retrata muito o que foi a corrida para o oeste, né? Então, em determinado momento, você tem do leste para o oeste as ferrovias andando, né, sendo construídas e fundando cidades e chegando, né, com todo o esforço. E em determinado momento você tem as ferrovias do oeste indo em direção ao leste. E elas se encontram em Utah, né, que é no meio oeste, né, vamos dizer assim, e no dia 10 de maio é batido ali o prego de ouro, cavilho de ouro, né, que é um marco dessa fusão. E aí você tem finalmente uma ferrovia transcontinental que cruza os Estados Unidos e que pode aí e permite o grande crescimento econômico dos Estados Unidos. Então, por isso que existem tantos jogos de trem, por isso que ficou sendo uma temática aqui no canal. Todo primeiro episódio do mês a gente faz um jogo de trem, porque tem muita coisa, né? Os trens, eles movimentaram demais a economia americana e transformaram a economia americana no que ela é hoje, né? Então, quando você vai ver até nas séries, em filmes, em um monte de coisa, você tem a ferrovia lá como um símbolo, né? Eles têm muito orgulho, tem muita gente que gosta demais de trem, são vários tipos de trem, é um hobby, é uma coisa fantástica, porque você tem o transporte, que obviamente é muito mais barato do que o transporte rodoviário, né? Gastando petróleo e tudo, e principalmente a quantidade de produtos, né, de mercadoria que você transporta de um lado para o outro é absurda, né? É possivelmente bem mais rápido, talvez, do que você fazer uma viagem de navio para o outro lado, né? Escoar mercadorias, a venda, o comércio de mercadoria, o trânsito de mercadorias e de pessoas. Isso é muito intenso e, obviamente, dinamiza muito a economia norte-americana. Eu sempre falo aqui no canal a respeito do preço. Esse aqui é um daqueles jogos que eu fiz questão de comprar também por causa do preço. Esse jogo ele é comprado até por R$ 155, R$ 150. Eu comprei o meu por R$ 135. Então, comprei usado, não tenho problemas e é muito tranquilo, é fácil de achar. Então, você tem um jogo bom, com uma densidade, um jogo que dá para você fazer em diferentes níveis. Então, o pessoal que está começando vai demorar um pouquinho para entender, mas vai entender o jogo, vai conseguir jogar. O pessoal que já é mais experiente vai ficar um jogo bem travado. O pessoal que já é
velho de guerra cascudo, vai fazer um jogo de um trancando o outro, e você não consegue bloquear completamente o seu adversário, porque no começo cada jogador tem 5 trens, são 5 opções de saída, você não vai ficar bloqueado em todas, né? Uma hora você consegue sair sem que o seu adversário te bloqueie, e sempre você tem o apito. O apito é um coringão bacana. O apito ele permite que você pule, né, que você ande duas estações, 2 paradas, né? Ou que você pule um oponente que esteja na frente. E a corrida é sempre para o oeste. Então, se você usar o carvão, você tem que andar para o oeste. Se você usar o apito, pode ser que você consiga terminar um pedaço a leste de onde você começou. Então isso é muito diferente, faz um efeito danado no jogo esse tal de apito, por isso que o nome do jogo é o Whistle Stop, que é o apito, né? É o apito da parada, vamos dizer assim. As ações são bem bonitinhas, né? As cores são bem legais, essa cor azul aqui, um verde, né? Bonito, verde, e as ações são um marco diferenciado. Você tem condições de correr atrás delas. Tem umas cidades no final, né? Aqui no final do trajeto, que bonificam por ações, né? Então aqui, ó, no final tem uma dessas aqui. Tem essa aqui, valor 4, e tem uma valor 3. Então aqui diz que você vai marcar 4 pontos para cada ação que você tiver. Então se ao longo do caminho você foi parando em várias cidades e pegando ações, chegando no final você multiplica elas por 4 para chegar aqui, então vai fazer uma pontuação bem alta, mais alta até do que as cidades que você chega, porque tem muitas cidades aqui de 20, de 15, de 25, né? São diferentes cidades que você tem no final na costa oeste e que talvez não deem os pontos de um monte de ação desse. Existe ainda essa Star especial, que é a fábrica de apitos, então você chega lá, você ganha um apito, né? E tem um armazém geral. Se você chegar lá, você pega um recurso qualquer à sua escolha. São coisas que você consegue colocar no meio do caminho para te ajudar, né? Só que não ajuda você. Você está fazendo uma rota e qualquer pessoa pode parar ali. Todos esses tiles especiais podem caber qualquer número de trens ali. Então, você não está ajudando você está adiantando o seu caminho porque você foi lá e colocou primeiro. Mas não é exclusivo. E se você, no final do jogo, ficar com esses tiles especiais, você perde 10 pontos. Então, você tem que modular bem a sua estratégia, né? Eu peço muitas desculpas aqui, porque a live foi interrompida, caiu a conexão e eu comecei depois. Eu não sei, eu não estou conseguindo acompanhar nem quem está aqui, né? Eu espero que dê para salvar e vou postar no Instagram e aí o pessoal acompanha depois, né? Vou ter que resolver esse problema da minha conexão. Esse é o jogo, né? É um jogo que eu acho bem interessante porque ele tem essa variedade enorme, né, de graus de dificuldade, né? É um jogo interessante pelo tema, porque você vai mover trens, eu acho a temática legal, e você está desbravando o oeste, colocando trilhos, né? E você tem 3 trilhos na mão, e além disso, ficam sempre abertos 3 trilhos. Então, se você não gostou dos da sua mão, você pode gastá-los de qualquer maneira, colocando aí para poder pegar outros e que sejam melhores. Então, não é uma coisa de sorte, né? Obviamente, pode ser que em determinado momento aí abra os melhores trilhos ou trilhos que sejam melhores para um outro, mas você pode pegar o caminho que o cara pegou, que o seu oponente pegou, né? O trilho que você fez, ele não é exclusivo. Todas as pessoas podem seguir o seu caminho. Então, tem essa variedade que eu acho muito interessante. Normalmente, quando você marca jogos de trilho, você faz um trilho, o trilho é seu. Aqui não. Mesmo se você botar seus trens todos juntinhos e fazer um trilho para você, por exemplo, né? Um caminho para você, a pessoa pode dar a volta e pegar o caminho na frente, né? Pode fazer uma curva por cima ou por baixo, dependendo. Então, não dá para você fazer uma exclusividade, marcar uma coisa exclusiva aqui. E sem contar que se você fizer isso, você vai estar, vamos dizer assim, com os recursos e com tudo muito orientado para uma determinada estrutura. E todo mundo vai ver isso. Então as pessoas vão fazer outra rota. Por exemplo, eu coloco uma cidade dessa aqui na sua frente, né? Eu vou correr para chegar na frente e vou colocar essa cidade na frente da sua rota. Você não pegou recurso, nem vermelho nem branco. Deu problema. É claro que
tentar ficar bloqueando o outro nesse jogo é uma perda de tempo. Porque quanto mais você tenta bloquear, menos coisa você está fazendo. Você podia estar pegando outros recursos, você podia estar investindo em ação, você podia estar correndo para outros destinos finais, né? Então tem uma gama de possibilidades no jogo que melhores do que você tentar ficar bloqueando. Mas pode bloquear? Pode. É um jogo muito aberto. Então, essa gama de possibilidades, você vai observar a proporção que você tem de jogadores mais experientes. O jogador mais experiente, talvez ele não vá bloquear, ou ele vai saber como bloquear, ou vai bloquear, atrapalhar um pouquinho, não vai atrapalhar muito. Ele vai pegar uma ação número 1 e vai ficar na boa, porque agora se você quiser pegar a ação, você vai pegar a ação número 2. Aí você vai ter que pegar outra ação para poder ter o desempate, entende? Então, várias coisinhas aqui são nuances que você aprende jogando. Mas já mostrei ele a algumas pessoas e o primeiro jogo é sempre tranquilo. A coisa flui. Não tem um grau de dificuldade muito alto, não é difícil de entender. Na segunda rodada você está sabendo muito bem o que você vai fazer, né? Você vai pegar um carvãozinho, colocar um carvãozinho aqui e mover o trem. Pegou o carvãozinho, outro carvãozinho, colocou aqui, moveu o trem. Ah, eu tenho mais um apito, eu quero mover 2 espaços. Pronto, botei um apito aqui, ando 2 espaços. Apito é raro. Então, se você gastou esse apito, você vai ter que dar um jeito de pegar outro apito depois, porque você vai ficar sem. Todo turno você vai ganhar 2 carvões só. Se você chegar rapidinho no depósito de carvão que está no meio do tabuleiro, beleza, pegou 2 carvões. Se você chegar no posto de troca, beleza. Mas se você correr para chegar, você não pegou coisas no meio do caminho. Então, é uma balança bem ajustadinha, né? Quer correr demais? Você vai correr demais, mas você vai deixar muita coisa pelo caminho. Se você não correr, talvez você não chegue lá no final. E quem chega lá no final, primeira coisa, pega os pontos maiores do destino. Segunda coisa, pega o seu trenzinho e coloca numa região de bonificação aqui em cima, né? Vou até tirar aqui para mostrar. Essa região aqui de cima, ó. Você coloca o seu trem e você ganha ou 2 recursos, 2 carvões e 1 recurso, ou um apito, um carvão e um recurso, ou 2 apitos. Você ganha o que você marcar aqui. Então é uma premiação bem boa você chegar no final. Vale a pena chegar no final. Mas só correr para chegar, você vai deixar muita coisa para trás. Então esse balanço do jogo é muito bem feito, é muito equilibrado, é um jogo muito ajustadinho, né? E, conforme eu falei, para o valor que esse jogo é vendido aqui no Brasil, sensacional, né? É um valor muito em conta e que faz, obviamente, você questionar o valor, talvez até abusivo ou muito caro, que você ache por outros jogos. Tem jogos que não entregam isso aqui, né? E são mais caros. E quando eu falo não entregam, talvez seja até o meu gosto pessoal, tá? Tem gente que vai pagar e sorrindo tranquilamente. Mas esse valor de jogo, 130, 140 reais, normalmente, né, você vai encontrar jogos bem mais caros que não tem isso tudo, né? E tudo aqui de muito boa qualidade, recursos de madeira, né? Madeira é um negócio que todo mundo cresce o olho, né? Madeira geralmente é mais caro. Os tiles são de muito boa qualidade, né, para você colocar. Então, é aquele caso a se pensar. Se eu fosse reclamar, apenas porque eu sou chato e todo mundo é chato, né, e tudo mais, a única coisa que eu trocaria, mas assim, mas assado, é a cor dos trens, né? Todos os trens, todas as cores do jogo aqui são em tons pastéis. Então fica muito ruim de ver, né? Mas, obviamente, está focando no seu, você vai ver. E no jogo isso não atrapalha, isso não é um problema no jogo, tá? Então, para mim, isso não tem problema nenhum. Para mim, isso não é problema. Se você ficou muito incomodado, você vai lá e pinta, cara, não tem problema. Bota uma tinta maior aí, escurece, né? Passa a tinta você mesmo, não tem problema. Mas é a única coisa que, se eu tenho que falar um defeito desse jogo, os tons pastéis, só isso. O resto, o jogo é redondinho, muito bem feito, gostei bastante, tá? E entra na categoria de jogo de trem, que ele fica naquela meiuca, né? Ele não é os jogos pesados, ou pesadões, ou mega ultra pesados, mas ele também não é um jogo leve, bobinho, tranquilinho, que você acaba rápido, né? Você vê a estratégia, você cresce no jogo. Tem um fator no final que é
meio surpreendente, porque, por exemplo, pode ser que você esteja se preparando para chegar no destino e um outro jogador vai lá e pum, 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 chega de uma vez com os trens e você ficou a ver navios, né? No caso, a ver trens, porque quando alguém chegou com os trens, o jogo acaba. Então, fica um fator aí surpresa para o final. É uma corrida, então normalmente eu não gosto de jogo de corrida, mas aqui a corrida, se você correu demais, você deixou muita coisa pelo caminho, então pode ser que não seja o ideal, né? Gente, eu não vou me alongar muito porque eu já estou incomodado com a questão da live ter picotado. Então eu vou tentar recuperá-la, mas essa parte que eu estou falando agora é uma parte que eu acho que está inteira aí. Eu estou acompanhando aqui no celular. Agradeço a todos que estão aqui. Eu não sei se tem alguém, inclusive, né? Não estou vendo ninguém ao vivo, cara. Né? Tem o Lemig, Mipopiag aqui. Eu não estou vendo vocês aqui na minha tela, né? Então aqui eu não estou vendo ninguém. Eu estou no outro celular aqui, mas de qualquer maneira, meu muito obrigado por assistirem, né? Vou deixar a live salva aqui, vou tentar ver se eu consigo ajustar para botar ela no YouTube. Meu muito obrigado. Acompanhe o canal, né? Siga o canal, indique aos amigos aí. Vai ter as fotos, né, que eu botei da Clavilhos de Ouro no Instagram. Tem o episódio, né, que está no YouTube, está aqui no Instagram. E é isso, por hoje é só. Meu muito obrigado a todos que ficaram aí, que acompanharem. E até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau.